Olá, sejam bem-vindos ao meu canal novamente e esse é o segundo vídeo da série de vídeos que eu resolvi trazer para o canal, falando um pouco da minha experiência sobre a época de faculdade, pós-faculdade, residência. E o tema de hoje vai ser, como anunciado no vídeo, o que eu faria de diferente se eu estivesse cursando medicina atualmente, tá? Então, primeiro de tudo, esse é um vídeo que eu vou trazer a minha opinião, as coisas que eu acho, a minha mentalidade atual, o que eu teria feito de diferente. Então, não se sinta ofendido se por acaso não corresponder com as suas expectativas, ou com o que você acha que será a faculdade, ou o que você já vivencia nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Bem, primeira coisa que eu faria de diferente, com certeza eu dedicaria 100% do meu tempo ao estudo. Sim, 100% do meu tempo. Então, eu iria buscar adquirir muito mais conhecimento no tempo em que eu estou vivendo só daquilo, sabe? Porque provavelmente isso nunca vai acontecer novamente, né? Qual a chance de eu ficar um período onde eu possa me dedicar apenas a aprender? Hoje em dia, a vida é muito mais complexa do que era quando eu estava na faculdade. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar. Eu atendo em várias clínicas, em vários lugares diferentes de Brasília. Eu sou professora do UniCeub e tenho que me preparar para o conteúdo que eu passo para os alunos, mesmo se tratando de uma parte mais prática. Eu estou sempre atrás de algo novo para levar para os alunos. Eu tenho minha filha, eu tenho uma casa para cuidar, contas para pagar, documentos para resolver com o contador, essa chatice toda da vida adulta. Então, já foi a época em que eu poderia ficar apenas estudando. Profissão, estudante. Era só isso que eu tinha para fazer da vida. E às vezes eu sinto que eu não dei tanto valor a esse momento. Então, com certeza, eu já acho que eu estudei uma quantidade boa, assim, na faculdade. Não vou dizer que eu era a melhor aluna da turma, longe disso. Mas com certeza eu dediquei algumas noites, em claro, aí, durante a faculdade de medicina, durante o cursinho, abri mão de muitas coisas porque precisava estudar, porque teria prova, ou até mesmo para aprender aquele conteúdo que eu saberia que eu iria precisar o restante da vida. Então, tempo de estudo com certeza seria uma das coisas que eu iria tentar me empenhar muito mais e dedicar muito mais. Tá? Segunda coisa que eu faria de diferente se eu estivesse na faculdade atualmente seria me envolver mais em artigos científicos, publicações em revistas com nome, com peso, indexadas, apresentação de trabalhos em congressos. Então, eu tentaria enriquecer o meu currículo de todas as maneiras que estivessem ao meu alcance naquele momento. É uma das coisas que mais faz diferença na nossa vida pós-faculdade, é com certeza você ter um currículo muito bom. É aquela história que todo mundo fala, ah, ninguém vai te perguntar onde você formou. Verdade, mas todo mundo quer saber suas publicações, seus trabalhos, com o que você se envolveu. E aí, eu particularmente acho que eu perdi muito tempo dedicado para ligas acadêmicas, que talvez ali, se você souber fazer um networking, um contato mais direto com os professores que você convida para palestrar nessas ligas, talvez possa te acrescentar em alguma coisa. Mas é muito tempo dedicado para pouco retorno, né? Então, eu não sei como é que está atualmente, mas na minha época, participação em liga acadêmica era algo que era cobrado pela grade curricular da faculdade, porém não era pontuado nas provas de residência. E aí, você dedica tempo ali tendo que organizar a aula, chamar professor, providenciar coffee break, arrumar toda a parte de logo da liga, espaço físico para as aulas, congresso, atividades, né, no consultório dos médicos. Então, é uma coisa que sim ocupa muito seu tempo e talvez não traga tanto retorno. Então, eu participaria de ligas, se fosse uma liga com uma parte acadêmica muito forte, com
um diretor acadêmico, científico, que tenha metas de publicação, de levar trabalhos para congressos da área daquela liga. E aí, com certeza, eu acho que vale a pena se envolver nesse tipo de... Terceira coisa que eu faria de diferente. Eu acho que eu não teria me envolvido tanto com essa questão de festas, intermédio, e eu sempre falo isso para as minhas alunas quando eu tenho um contato maior com elas, porque é sim uma coisa que acaba desperdiçando muito o nosso tempo, energia, dinheiro, e assim, não vai te agregar em nada. A mesma festa ali que você vai no seu primeiro intermédio, ou de calorada, ou de festas, né, paralelas que acontecem aí da faculdade, vai ser exatamente a mesma ao longo dos seus 6 anos de faculdade, as mesmas pessoas. E, enfim, hoje em dia, com a minha mentalidade, com certeza eu iria em um ou outro, assim, só para ver como é que é. E beleza, é isso aí, tá ótimo, não vai me levar para lugar nenhum, tá? Mas uma coisa importante que eu acho que eu faria de diferente durante a faculdade, bem, na minha época a gente não tinha tanto contato com os professores, né? Então era muito hierárquico, né? O professor lá na frente ministrando a aula dele e nós, réis estudantes ali sentados na cadeira, tentando aprender. E aí, só quem tinha o contato assim direto com o professor era o representante da turma. Então não é como hoje em dia que tem grupo de WhatsApp onde você põe todos os professores ali ou você entra em contato diretamente com o professor para tirar algum tipo de dúvida. Então hoje em dia é bem mais fácil, com certeza. Mas aí na minha época, o que eu poderia ter feito de diferente, tentar me aproximar mais desses professores, principalmente das áreas aonde eu tinha alguma idealização de fazer, de seguir aquela área, tentar um contato maior para poder acompanhar a rotina daquele médico, porque uma das coisas muito importantes quando a gente está querendo escolher uma área a seguir é você conhecer toda a rotina daquela especialidade. Então, por exemplo, se é uma especialidade cirúrgica, você tem que acompanhar a parte do consultório, da cirurgia, do pós-operatório. Então, é aquela vivência ali que você tem que ter para poder definir se é isso que você quer, né? Porque senão você vai escolher a sua especialidade médica, a sua residência, de uma maneira muito, acho que é isso que eu quero, eu gosto de cirurgia, eu gosto de procedimento, então deve ser por aí o meu caminho, tá? Então, eu teria corrido mais atrás de acompanhar esses professores no trabalho deles, tá bom? Entrando naquela parte do internato, que eu faria de diferente no internato? Acredito que eu faria mais horas do que estivesse escalada, mesmo que fosse ali só para ficar acompanhando, só olhando, sem tomar procedimento de nenhum dos colegas. Quanto mais paciente você vê, maior o seu aprendizado, né? Então, mesmo olhando, a gente aprende. É uma das coisas que às vezes eu vejo dificuldade dos meus alunos entenderem. Você está ali olhando, ouvindo, vendo o que que a pessoa faz, você aprende tanto o que você deve aprender quanto o que não deve ser feito. A gente sempre tem que saber absorver o que está sendo visto naquela situação e ler e fixar aquele conteúdo que foi aprendido. E particularmente no meu caso, eu não sei se isso vai valer para alguma outra pessoa aqui, mas se eu estivesse na faculdade hoje em dia, principalmente lá pela metade da faculdade, eu iria estudar sobre as possibilidades de validar o meu diploma em outros países, tá? Então, nem que você não faça, não dê seguimento ou fique mesmo no Brasil, mas é sempre bom você ter uma carta na manga, né? Uma segunda opção. Não sabemos, né? Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, como tá mais ou menos a perspectiva da profissão médica no país, mas sempre é bom você ter aquela segunda opção, minha opinião. E aí, se falando, por exemplo, de Estados Unidos, a gente sabe que as maiores chances são para aqueles que estão recém-formados, e para isso a pessoa tem que ter feito o Step One durante a faculdade, para poder fazer um clerkship no final da faculdade, e isso é muito enriquecedor para o seu currículo, para quando você pensa em trabalhar, fazer uma residência fora do país. Acredito que eu falei todos os pontos em que eu faria de diferente atualmente.
Lembrando que essa é a minha opinião atual de hoje, né? Então, eu já tô aí com quase 8 anos de formada. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha crescido alguma coisa na vida de vocês. Se você tiver gostado do conteúdo do vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu joinha e se quiser se inscrever no canal, você vai estar sendo muito bem-vindo aqui no canal. E fique aí esperto para os próximos vídeos, tá bom? Até a próxima, tchau!